Olá. Eu acabei de gravar um vídeo em inglês e quero trazer a mensagem em português. Um, bom, vamos lá ver. Uma vez mais, este microfone não estavam. Eu não vi os vídeos anteriores, estão minimamente aceitáveis. Mas, bom, neste momento é o micro que tenho. Por isso tenho que tentar e logo se vê. Este vídeo na sequência do último, é sobre o espelho para o paraíso. Eu não sei se a mensagem começou já no outro vídeo. O espelho tem que ver com a verdade que as pessoas precisam enfrentar. Portanto, as pessoas precisam de refletir acerca, basicamente, de tudo, não é? Da sua postura, da sua situação espiritual, social. Já sabem. Vamos lá. Iniciamos com um exemplo de quando era pequenito, quando entrei na escola. Uma das primeiras coisas que me apresentaram foi em torno da base de todo este esquema que, na altura, agora já não acontece isso, na altura éramos servidos com a moral, religião, basicamente, a ideia de espiritualidade, essa coisa. Portanto, a moral. Portanto, tem que ver com a ideia de comportamento, basicamente, da relação deste mundo com todos. E então, aí a situação que foi colocada aos miúdos, é a ideia de para o paraíso. O que escolherias? Tens dois caminhos. Um mais difícil, mais complicado, enfim, muita coisa, muitos problemas. O outro, a via fácil, portanto, não custa nada. Portanto, o que é que escolherias? Portanto, essa é a ideia. Isto tem que ver com tudo na vida, né? É preciso sempre certo trabalho, sempre um empenho, sempre um dever, obrigação, uma relação entre tudo, basicamente, que as pessoas precisam, não é? As pessoas têm sempre uma necessidade. E, portanto, essa é a ideia que fica, não é? Claro que não a expressam, mas a ideia está em causa.
Ora bem, a outra era em torno da lógica de orientação deste esquema, deste mundo, né, onde as pessoas são servidas de todo tipo de merdas. Eles colocam dentro das pessoas como sendo a verdade. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a verdade. É tudo uma manipulação. Portanto, é tudo na ordem da alegação, da teoria e por aí fora, sabe? Basicamente, já agora não falei disto, mas só para ajudar aqui um bocadinho. Há expressões as pessoas conhecem, mas não se apercebem o que é que está em causa. Portanto, é tudo manipulação. Um exemplo é, no inglês, smart ass. O que é que isto quer dizer? Tem que ver com duas coisas. As pessoas não se dão conta disso. Como eles gozam com as pessoas. Eles se metem esse tipo de coisa, essa expressão nos filmes, não é? E que depois as pessoas vão imitar, sem saber o que é que está em causa. Smart ass. Idiota. Que pensa que sabe alguma coisa. É isso que estou a dizer. Smart, exatamente, tem que ver com a tecnologia que está agora em curso. É? Tecnologia smart. As pessoas pensam que sabem alguma coisa. As pessoas pensam que a tecnologia existe para servir, etc. Ao contrário. Existe para lixar. Mas é sempre assim, a via fácil. Não é? É sempre, em tudo neste mundo, as pessoas optam sempre por aceitar, seja o que for, qualquer merda, simplesmente porque é mais fácil. E depois convencidos, muitas vezes, que é mesmo para benefício delas, benefício, seja em o que for, saúde, neste caso, tecnologia smart. Está bem. Então, aí temos o caso da outra situação colocada na escola, que logo ali na primeira classe, logo ali vem com a teoria de Darwin, né? De que o homem vem do macaco, essa coisa toda, e a ideia de evolução que vimos, sei lá, diz que depois dá-se não sei o quê, as moléculas, a evolução surge um animal, depois transforma-se. Portanto, um monte de merda que é servida às crianças. E eu fiquei com essa bem gravada, essas duas situações, logo ali no início. Eu sou obrigado a vir para a escola todos os dias, levar com esta merda, sempre. Qual é a razão? Tem que ser. Tem que ser. É a vida, etc. Já sabem essa expressão de merda que é cultivada por todo mundo. A vida é assim. Então, perceberam, não é? Pois é.
E aí está como tudo se desenvolve. Muita merda. Então, adiante. Vejamos o que é que temos adiante. Ok. Há uma realidade que tem que ver precisamente com a natureza da existência, que é o cuidar, basicamente, cuidar em tudo. Na vida é assim, cuidar. Nós precisamos, por exemplo, cuidar da saúde. Quando alguém fala em tal coisa, tipo, cuida da saúde, não sei o que, essas coisas assim. O que é que as pessoas sabem de cuidar da saúde? As pessoas não sabem nada acerca da saúde. E depois, cuidar, ele vai ao médico. Cuidar é entregar a alguém a sua saúde nas mãos das pessoas. Isso aqui é cuidar? Pois é, ao contrário, é sempre assim. Sempre assim. E depois há coisas aqui a considerar. Em torno da alimentação, a ideia de dieta, etc. Por exemplo, a ideia de que esta dieta é melhor e tal. Né? E é que as pessoas esquecem, por exemplo, aquilo que pode ser benéfico, podemos chamar ouro para uns, pode ser veneno para outros. E sabem perfeitamente disso, por exemplo. Até em termos de alergia, há pessoas que desenvolvem alergias, qualquer coisa. Não. Ora bem, portanto, cuidar, as pessoas não sabem mesmo cuidar, cuidem disto. Depois tem que ver com tudo, basicamente. A sua postura social, a relação com tudo, com todos, enfim. Então, por exemplo, tal como cuidar da saúde, nós precisamos sempre cuidar da saúde. Tem que ver com o que já falei nisso. Cuidar da saúde. Nossa saúde está na nossa urina. Já falei de terapia de urina, mas não é fresca que importa, mas sim a envelhecida. Já falei nisso. Tem que pesquisar, nunca acreditar. É assim. As pessoas perceberem, ganharem consciência. É isso que se trata. E, basicamente, agora faço aqui um parênteses em torno disso. Mais uma vez, o saber. Como eles gozam com as pessoas. Em torno da ideia de filosofia, fala-se algo como só sei que nada sei. Então, eles gozam com as pessoas. Né? Então, considerar tal estudo. Então, o que é que as pessoas andam a fazer? Aquilo é que chamam de filosofia, essa merda. Como todos os professores, não ensinar o quê? Merda. Pois. Ora bem. Então, dizia, cuidar de outra coisa é
tal como todos nós temos, de alguma forma, uma deficiência ou necessidade de compensar, daí a ideia de que hoje em dia está muito em voga de tipo compensar produtos, vocês sabem, ok, compensar, nós temos realmente essa necessidade, como por exemplo comer coisas melhores, né, que nos fazem melhor, como, sei lá, por exemplo, os fermentados. Nós temos tendências, agora passo para a parte astrológica, não sou especialista em astrologia, mas vamos lá ver. O que é que está aqui em causa? Todos nós temos uma natureza, né, em que tendemos a ter alguma deficiência, alguma necessidade, mais especificamente, para compensar. Aqui, o caso tem que ver com a natureza o mundo da matéria, que é o que está mais o que está mais presente no sal marinho, lógico, o outro não é sal, que é os sais minerais. Claro que nós conseguimos substâncias como magnésio, nós temos produtos na natureza que nos ajudam nessa compensação. E, por exemplo, agora estamos na época do fruto seco. E aqui temos coisas como, por exemplo, a noz, enfim, depois temos a banana, enfim. Bom, por isso precisamos de procurar saber qual é a nossa maior necessidade para tentar manter o equilíbrio, portanto, tentar compensar, para manter o equilíbrio. O mesmo acontece noutra matéria, que é a nossa cabeça. Temos que cuidar dela. Portanto, tal como esta questão a situação que é colocada nas pessoas, conhecendo a vida, etc., essas coisas, e portanto as pessoas não sabem basicamente o que é que querem lá fazer, não é? E depois têm relações uns com os outros e estão a alimentar o mal, não só eles, mas os outros, estão a alimentar o mal. E então, vejamos, todos nós existimos sob a influência do nosso signo. Todos nós temos uma determinada influência. E, o caso, um exemplo, os peixes, nada existe no acaso, e o desenho que se aplica mais a determinada pessoa, determinado signo, neste caso, revela isso. Por exemplo, o peixe vive dentro da água, não fora. Portanto, basicamente, é assim que normalmente a tendência do peixe leva a sentir neste mundo. Portanto, aí há tem que fazer um xixi e fazer pausa.
Ora bom. Onde é que eu ia? Ah, cuidar, cuidar, cuidar. É isso, ok. Portanto, falavas do peixe. Apenas como exemplo. Essas pessoas que são peixes, tendência é de sentir algo como neste mundo como fora d'água. E há aqui toda uma realidade que precisam ter em conta. Enfim, porque há situações, posso deixar um exemplo, por exemplo, a postura dessas pessoas por vezes revelam de alguma forma o seu silêncio em relação a algo. E, isto do silêncio, isto tem que ver com muita coisa, mas não é que seja um problema, mas pode ser. Eu também me remeti muito ao silêncio, mas isso, a situação comigo é diferente, porque basicamente o que eu quero ver o que tenho à minha frente, não é? Que eu gosto de aprender, que eu quero saber. Bom, mas já estão a ver que depois, se a pessoa não procura corrigir isso, tal como hábitos, vícios, etc., pode ser prejudicial para si. E depois, neste caso, vamos a falar de algo chamado e depois as relações com os outros. Pode ser a nível familiar, amigos, pode ser social, no geral. Isso pode trazer situações indesejáveis, pode trazer uma realidade que supostamente não devia acontecer. As pessoas não sabem e, portanto, lidam com as situações de forma errada, pensando que é a forma certa. Portanto, me vem toda uma realidade que é preciso ter em conta. E considerar, seja o que for, portanto, cada um tem o seu trabalho a fazer. E, enfim, isto, essa relação, por exemplo, eu falava do silêncio, já agora trago-vos um exemplo do que é que está em causa. Quando estamos a falar no meio social, há que perceber isto. Podemos estar sozinhos, podemos estar com alguém. Por exemplo, se estamos com amigos, o que é que se verifica hoje, por exemplo, num café? Isto é só um exemplo. Ainda há pouco tive aí uma situação, eu já relato, mas é preciso perceber o que é que está em causa. Estamos num espaço social. Os amigos, é claro que não tem problema nenhum, antes pelo contrário, é normal, é natural que assim seja. As pessoas, por exemplo, cumprimentarem-se, perguntar alguma coisa aos seus amigos, como é que vai a saúde, como é que está aquela situação, etc. Não, ok. Depois disso, o que é que acontece? As pessoas falam de qualquer coisa. O que é que as pessoas falam?
Pois, por exemplo, tendências como, seja culturais, não importa aqui a vertente em si, mas o que é que isto está aqui em causa? Estamos no meio social, falam de coisas que pensam que tem que ver com o meio social. No caso, por exemplo, futebol, né? Eles falarem de futebol. Ou então, a galhofa, as mulheres têm mais essa tendência, ou falar de alguém que não está presente, porque quer passar a ideia de que, em relação a essa pessoa, ele é superior, ele é que é o esperto, o inteligente. Sabem isto, né? Já falei no outro vídeo. E, portanto, há aqui uma situação ridícula que as pessoas precisam perceber. Ora, o que é que acontece? Estamos a falar, estamos num ambiente social. Estamos a falar de merda. Isto tem que ver com todos. Há aqui uma relação que é preciso ter em conta. Não é apenas com os adultos, não é? Os que estão no café. Estamos a falar, os outros ouvem, não são surdos, e não são burros. Quer dizer, há aqui, mas não só, por exemplo, as crianças. Pode haver crianças ouvirem todo tipo de merda e depois, como se não bastasse os pais como exemplo, a seguir acabam por considerar tudo aquilo que ouvem, tudo aquilo que veem, né, como sendo a vida, a realidade. E terem que. Pois, eu estou a ver, né? Há aqui um dano, há aqui, enfim, algo realmente que as pessoas não deviam permitir e muito menos participar. Portanto, do que é que as pessoas deviam falar? Precisamente do espaço social, deviam falar realmente de coisas que têm que ver com o meio social. Não é? De facto, o futebol não é um interesse de facto social. Mas, pelo contrário, é merda que as pessoas cultivam. É merda que lhes é servida de propósito para cultivarem. Enfim. Então, aquilo que é para falar, essa situação é triste. Estava ali num café que há pouco tempo. Não? E como sempre, claro, é a galhofa com as mulheres, o querer ficar bem na fotografia e tal, aquelas coisas. E os homens, com aquelas coisas também, às vezes também a falar de alguém, a tentar criar boa imagem de si, servindo-se de alguém, alguma coisa, enfim. Portanto, sempre a querer ficar bem na fotografia. E, portanto, esta é basicamente a conversa das pessoas. É merda. E como sabem, basicamente hoje, em todo o café, existe uma coisa chamada televisão. É linda. E depois, claro, as pessoas não só ouvem, mas ouvem aquilo que passa na televisão. E, claro, quer gosto, quer não, apesar de eu ter abandonado essa merda já há muito tempo,
tem que levar com isto, né, dos cafés. E então, não me lembro o que é que se estava a passar na televisão. É que eu fiz um comentário com alguém. Não importa, o comentário tem que ver com este interesse comum, né? Um dever de comunicar aquilo que importa. Portanto, isto é mesmo assim. Aqui estamos a falar do quê? Basicamente, a verdade. O omitir a verdade. Neste caso, estamos a falar do silêncio. As pessoas ouviram o que eu disse, mas fizeram de conta que não ouviram. Silêncio. Não sei se estão a ver. Isto não só é má educação. Sabem, aquilo que diz na lei, que é, quem presencia um crime e se retém ao silêncio, pode-se lixar. Tem o dever de participar. Se alguém vê que essa pessoa presenciou, e ela também presenciou, é óbvio, que ela vai participar, faz parte, vai dizer que aquela pessoa também presenciou a cena do crime. E aí pode ser chamada à pedra, porque se remeteu ao silêncio. É muito simples. É ter atenção. O crime é para ser denunciado. Portanto, estão a ver aqui a situação do que é que diz respeito ao silêncio. É bem procurar perceber qual é a sua postura em relação, seja a que for. Neste caso, estamos a falar de algo passado na televisão. Eu coloquei alguma questão, alguma coisa. Não me lembro qual foi o comentário que fez uma observação qualquer, não importa. E aquilo que eu ouvi foi silêncio. Maluco, qualquer coisa, não li. Mas as pessoas hoje vivem completamente atrasadas mentais. Não falam de coisa nenhuma que eles iam falar. Só falam de merda. E que já nem falam sequer se veem alguma coisa. Os políticos já nem falam disso. Nada. Zero. É qualquer coisa. E lá está, mais uma vez, se as crianças presenciam algo do género, ok, então, o que é que se passa aqui? Elas não são estúpidas, não são cegas, não são surdas, não são burras. Isto é sério, isto é muito grave. As pessoas precisam de acordar. As pessoas precisam perceber a merda que andam a fazer neste mundo. Portanto, isto é um bom exemplo. E eu deixei bem clara a mensagem da postura deles. Enfim. Bom, mas adiante. O que importa aqui é que se perceba, quando falo de contrato social, o que é que está em causa. As pessoas precisam perceber, procurar perceber o que é que está em causa. Porque se este vídeo é precisamente o espelho para o paraíso, eu penso que já falei dessa questão do espelho, em relação àquilo que o ser humano cultiva, né? A sua postura. As pessoas precisam procurar perceber, precisam perceber
a figura que podem estar a fazer. E, em vez de se iludirem, estão a fazer boa figura. As pessoas precisam de perceber. As pessoas podem pendurar, as pessoas podem fazer, ignorar, enfim. Mas, porque, por exemplo, também fazem a mesma coisa, porque é hábito, porque é o que se está a praticar, é o que se está a cultivar. Se contraria a tendência, é chato, né? Portanto, convém, olha, a vida é assim, pronto. Por isso, já estão a perceber aqui, é preciso cuidado, procurar perceber, isso está em causa. Ganhar consciência. É daí que é precisamente isto que este vídeo vem trazer, porque o que eu tenho, o que estou aqui para fazer exatamente neste mundo é precisamente isso. Procurar criar ou recriar, procurar trazer, não importa a forma que é o paraíso a este mundo. E, portanto, não não é só trazer, é preciso cuidar, a vida é cuidar, é preciso proteger, é preciso fazer o que for preciso para proteger, exatamente, proteger. O que está em causa chama-se mal, o que está em causa é este filho da que está aqui, já tenho falado, já sabem, é que procura sempre aproveitar qualquer oportunidade para explorar, para que qualquer situação possa servir o seu interesse. Neste caso, estamos a falar da agenda que está por trás desta merda de sistema que isso usa. Realmente não fazem ideia do que é que está em casa. E portanto, preciso proteger desta merda. Isto diz respeito a todos. Não é só eu estou aqui para ajudar a perceber, estou aqui para trazer argumentos para que as pessoas percebam o que é que se passa nesta vida. Então, no caso do contrato social, é precisamente isso, está em causa. Todos temos o dever de participar no cuidar do comum interesse, que é a natureza humana e tudo que envolve, tudo existe para nos servir, mas nós temos que participar. Portanto, o universo, nós temos que participar. Portanto, essa relação, neste caso social, estamos a falar do contrato social, estamos a falar daquilo que tem a ver com a cidadania. Ora, já estão a ver, cidadão não é, nem pode ser representado. Isto é merda. As pessoas precisam de acordar e tomar postura. Por isso, não vou agora aqui demorar mais matérias, como já falei até, o caso de esta ideia de cidadania, que hoje começa-se a ver. Há uns anos atrás eu presenciei alguns casos de eventos que vêm através do Facebook ou qualquer coisa assim, em que as pessoas se juntam e tal, em torno da ideia de cidadania. As
pessoas falam timidamente e ainda não sabem o que é isso. E lá está, as pessoas precisam de acordar, precisam perceber o que é que está em causa. Chama-se verdade, e, portanto, as pessoas têm o dever de partilhar a verdade. Manifestar, sim, mas, nesse sentido, e, portanto, para que as pessoas acordem, para que as pessoas percebam que elas também têm esse dever. Portanto, é preciso que este despertar aconteça de uma vez por todas e mais depressa possível, porque, meus amigos, vem aí mesmo a nova era. Para o próximo ano temos essa nova era e não importa aqui o que é que se pode considerar em torno disso. Tivemos a era de peixes e não importa. O que é que vem, o que importa é que temos aqui uma situação que chamamos de nova era e portanto, que quer dizer que há determinadas necessidades, a astrologia assim mesmo, é uma tendência, e que é preciso atender, preciso considerar para procurar trazer equilíbrio. E no caso do peixe, já falei, por isso é que eu trouxe o signo de peixe como exemplo. Permitiu coisas que não via, o caso, por exemplo, do individualismo, o egoísmo, o ignorar completamente do dever social de facto, de proteger o superior interesse humano. Aquilo que chamam de dever social é merda. As pessoas não sabem. Não é? Enfim. Penso que a mensagem está. Ok. Por isso, há que considerar tudo. As pessoas precisam perceber exatamente qual é a sua postura em relação, seja o que for, e analisar bem e tomar a devida postura em relação, seja o que for. Ok, parece que está. Uma vez mais, fiquem bem. Até o próximo.